Graças e paz, irmãos e irmãs. Amém? Boa noite para cada um de vocês que estão aqui conosco. Deus abençoe. Nós vamos iniciar a nossa celebração dessa noite, orando ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio, agradecendo ao Senhor por essa possibilidade de estarmos juntos aqui. Amém? Você pode se colocar em pé, você que está aí aqui com a gente presencialmente, né? Você se coloque em pé. Você que está em casa, que Deus te abençoe. Querido irmão, querida irmã, ore conosco, participe dessa celebração. Adore ao Senhor com tudo que você tem, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui, Pai, nesse lugar, reunidos como corpo do Senhor. Nesse momento a tua igreja se reúne, Pai, e esse lugar é um lugar especial, porque a presença do Senhor está aqui no nosso meio. A tua palavra nos garante, onde tem 2, 3 reunidos, o Senhor está no meio de nós. Então nós cremos nisso e desejamos, Pai, com todo o nosso coração, que a tua vida, ela realmente habite em nossos corações, habite em nosso meio nesse momento, que nós possamos celebrar o teu nome, Pai, que nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos interceder por irmãos queridos que estão necessitados. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o nosso motivo de estarmos aqui. Nós não estamos aqui por qualquer outro motivo, mas sim para adorar e engrandecer o teu nome. Por isso louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode olhar para o lado aí, você tem pessoas perto de você, não tem? Você vai olhar e fazer assim, ó, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Não pode cumprimentar, né? Então você faz assim, ó, Deus abençoe, em nome de Jesus. E você, querido irmão em casa, obrigado pela tua audiência aí, pela tua visualização. Eu peço a você que você compartilhe esse culto com outras pessoas, para que a gente possa celebrar o Senhor juntos nessa noite. Vamos louvar o Senhor? Ainda de pé? Eu sou teu.
tuas mãos de amor, e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Aleluia, Jesus. Nós queremos dizer que a nossa vida pertence a Ti, Deus. Nós somos Teu, Senhor. Muda a nossa história, Deus. Recebe a nossa vida nesta hora, Senhor. Amém. Teu amor não falha. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Ela vem pela manhã. Amém?
Essa próxima canção, ela nos mostra em quem nós devemos depositar a nossa confiança. Naquele que vai caminhar conosco no deserto. Que Ele é luz na escuridão. Ele pode transformar a nossa história. Ele restaura os nossos corações. Ele toca os nossos corações, a quem nós adoramos. Amém? Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus,
Amém? Esse é o nosso Deus, amém? Pode se assentar. Obrigado, pessoal do louvor, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Jorge, vem cá, irmão. Utiliza esse microfone aqui que ninguém encostou e ele está limpo, tá? Deixa eu ver se ele está ligado aí. Está ligado aí? Tá. Pode puxar ele aí. Que ele... Oi. Graça e paz, amém, irmãos? Você que está em casa, Deus te abençoe. Um abraço para o Chique e a Tamar lá em Portugal. Chegaram finalmente depois de tanto desmarque, marca. Problema com exame do Covid, não é? E aí finalmente nós estamos muito alegres. Eu recebi uma foto do Chico já com os netinhos, a Tamar também lá. Que alegria. Louvado seja o Senhor por isso. Um abraço aos irmãos e Deus abençoe esse tempo aí. Eu quero só lembrar coisas que nós precisamos para semana que vem. Primeiro que nós marcamos uma assembleia extraordinária, lembra? E essa assembleia extraordinária é para nós recebermos como membros da igreja irmãos que solicitaram lá no início do ano e devido à pandemia não foi possível. Nós paralisamos todo esse tempo aí, não é? Como retomando agora 1 mês mais ou menos, e ainda que não vamos fazer aqueles encontros grandes, né, públicos, que a gente vai receber muita gente, nós podemos sim já fazer a nossa assembleia extraordinária para receber vocês. Então é preciso que todos aqueles que deram os seus nomes para serem recebidos como membros da Igreja Batista Graça e Paz, que você venha no culto domingo que vem. Ah, pastor, eu não posso? Justifique ou envie alguém que represente você. Então, por exemplo, vamos supor que fosse o Célio, a Sharon e Laura. Nem Sharon e Laura poderiam? Laura teria que vir. Claro que os 3 já são membros da igreja, só estou usando como exemplo. Laura poderia vir? Laura viria e se representaria Célio e Sharon, os pais, entendeu? Então não é inflexível não. Você pode vir e nós vamos te receber com maior carinho, maior atenção. Eu anotei as coisas aqui e já perdi tudo também. Não sei para que anota assim, essa tecnologia é uma bênção, né? Bom, deixa eu lembrar de outra coisa. Irmã Fia, mãe do pastor Machado, faleceu ontem, foi velada hoje e sepultada. Eu queria que você orasse pela família, viu? Do pastor Machado. Irmã Fia estava com 78 anos, não foi Covid, tinha outros problemas muito sérios já há mais de anos. E então, por último, agora no último domingo, ela passou mal, foi internada, depois para a UTI e veio a falecer ontem à tardinha. Então ore pela família do pastor Machado, que Deus console esse querido irmão com toda a sua família em nome de Jesus. Continue orando pela irmã Eliane Isolani, né? Claro, em tratamento que não está fácil para ela, mas já começou, amanhã começam os medicamentos de quimioterapia. É preciso você, irmão, quando eu falo assim, eu peço a você que anote para não esquecer. Faça um caderninho seu de oração, um caderninho que você vai olhar, lembrar e opa, nessa quarentena a gente está com tempo de sobra, vamos gastar um pouquinho mais, gastar não, investir um pouquinho mais de tempo na intercessão, vai valer a pena, vai abençoar. E se eu não estou esquecendo, eu quero agradecer a todos os irmãos que têm contribuído regularmente. Essa semana encontrei uma família, pastor, eu quero contribuir, obrigado pelo carinho de vocês, pela fidelidade de vocês com a igreja mantendo os seus compromissos, isso é muito importante, louvado seja Deus por sua vida. Penúltima coisa é pedir que você que vem domingo que vem, com antecedência já dê o seu nome para mim, pastor Mateus, manda para a gente. E eu disse penúltima coisa é o seguinte,
Os pais receberam hoje um vídeo, e eu já chorei de manhãzinha, assim, eu sou chorão mesmo de graça, então, nossa, mas tocou fundo. Obrigado, Amanda, o Ministério de Comunicações, um trabalho excelente. E os pais, as mães que não enviaram um vídeo dos seus filhos, e aí, por exemplo, poderia um adulto, eu mandei para o meu pai, claro, não vou perder essa chance. Então não é só as criancinhas do Ministério Infantil que devem enviar para os seus pais, não. Você que tem o seu papai vivo, agradeça a Deus e sempre pode mandar um videozinho nessas ocasiões, né? Para a gente poder encaixar isso, mesmo que fica grande no conjunto da obra, porque você manda um videozinho curto lá, 30 segundos, tudo. Gente, é uma alegria. Eu fiquei imaginando o meu papai recebendo isso lá em Corinto hoje, e ele ficou feliz. Depois nós conversamos sobre isso, né? Ficou feliz. E eu lembrei coisas da minha infância com meu pai, assim, rapidinho. Eu até disse a Amanda que demorei demais. Última coisa, é parabenizar então os pais e lembrar você de Marcos 5, versículo 36. Lembra? Jairo procurou Jesus como principal da sinagoga, estava aflitíssimo, sua filha estava morrendo em casa. E ele se prostra, ele deixa todos os seus títulos, quem é que ele representava na sociedade judaica, e se prostra ainda dentro d'água, Jesus saindo do barco. Eu fico vendo essa cena e maravilhado, como é que um homem diz assim: eu preciso de Jesus, e vou buscar Jesus e me prostrar diante dele. Então adore a Jesus, papai, nesse tempo de aflição, nesse tempo de desemprego, quarentena, notícias ruins, tantas notícias desfavoráveis, não é? Trabalho, escola de menino, tanta coisa difícil está acontecendo, gente. Pai, o verso 36 de Marcos 5, Jesus dá uma palavra a Jairo, que está assim ficando desanimado. Chega uma turma e diz assim: Jairo, não incomode Jesus, porque a sua filha já morreu. Choque. Vou buscar Jesus, ele diz que vai comigo para casa, eu me prostro, adoro, digo qual é a minha dificuldade, ele diz que vai comigo, promete me abençoar. Aí chega a turma e diz que minha filha já morreu. É assim, gente para dar más notícias, gente para ser do contra, gente para abalar a fé, gente, não falta, viu? Jesus dá para ele uma palavra que eu queria te dar hoje, pai. Se você está aflito por qualquer circunstância, a palavra de Jesus para Jairo, para você e para mim, e mesmo para as mulheres é: não temas, crê somente. Precisamos resgatar nossa fé, fortalecer a fé. Que tempo vai exigir mais fé do que esse? Tanta diversidade. Se nós não tivermos fé agora, nós não vamos ter mais nunca, viu? Esse é um tempo para eu me encher de fé e de esperança em Cristo. Em Cristo. Deus te fortaleça e te dê exatamente essa experiência de não temer, mas crer somente. Acompanha Jesus, segue Jesus, confia em Jesus. E aí eu quero só orar para agradecer a Deus pela vida de todos os pais e parabenizar vocês. E eu agradeço também a todo mundo que enviou alguma mensagem. Vamos orar? Deus, socorre os nossos pais, visita os nossos pais, cada pai, Senhor Deus, onde estiver, que o Senhor os encha do Espírito Santo, que a palavra de Jesus a Jairo, não temas, mas crê somente, os acompanhe com força, Senhor, os acompanhe e enche as suas vidas, Pai amado, não só de uma esperança, a esperança de circunstâncias não, mas uma esperança das promessas, uma esperança da palavra, uma esperança de seguir Jesus, que vai dar tudo certo lá na frente, uma esperança que traz ressurreição, que retorna a vida, que gera, Pai Santo, a bênção que a pessoa mais precisava. Oh Deus, visita os nossos pais, os abençoa. Pai, de forma especial, visita o pastor Machado e sua família, consola o seu coração. Oh Deus, que toda a família seja visitada pelo Espírito Santo, a irmã Eliane Isolani, o irmão Rafael, o Valdeci, tantos outros que precisam da tua cura, a
a mãe de Liliane. Pai Santo, cada vida que nós sabemos que está com o nominho ali no boletim, que chega todo dia no WhatsApp para a gente orar por elas, são muitos nomes, nós apresentamos no Teu trono de graça. Abençoa as pessoas que aqui estão, os irmãos, as irmãs. Oh Deus, abençoe esses dias próximos, que o Senhor abençoe não só no financeiro, no seu trabalho, mas na saúde física, emocional e espiritual. Aviva a nossa alma, nós Te bendizemos e queremos agora receber a Tua palavra de todo o nosso coração, em nome de Jesus, amém? Papai, beijão no seu coração, Deus te abençoe. Amém. Dani, me lembra o nome da sua tia, Dani? Maria José? Maria José, temos que orar pela tia da Dani também, que está precisando muito de um auxílio ali na área da saúde. E ela está precisando muito daquela doação, daquela dieta, eu esqueci o nome. Desculpa? Insulha, é uma caixinha, né? E ela precisa muito. Se você puder ajudar, procure a Dani, procure a gente vai poder também encaminhar isso para essa família, precisando muito do auxílio da nossa igreja, dos irmãos, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos orar o Senhor mais uma vez, pela palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre exemplo de pai, bem sugestivo por causa do nosso dia mesmo, e a gente vai refletir um pouco na palavra do Senhor. Você pode fechar seus olhos? Pai, a Tua palavra será exposta agora. Pedimos a Tua graça em nome de Jesus, para que os nossos corações estejam abertos para a Tua palavra. Ó Deus, que apesar de mim, apesar de quem sou, a Tua palavra possa encontrar lugar nos corações de cada pessoa que está nos ouvindo agora. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar sobre exemplo de pai. Então eu não vou falar de um texto da Bíblia, mas de 5. Então eu queria que a gente pensasse aqui em 5 exemplos de pai que a Bíblia nos mostra, porque na realidade você concorda comigo que a paternidade é uma bênção, e não só a paternidade, como ser mãe também. Mas hoje, como o dia é um dia especial aos pais, eu consegui, através da palavra de Deus, elaborar um resumo de 5 exemplos que nós podemos pegar para as nossas vidas. E olha, nós não precisamos ser pais, né, homens pais, para aprender com esses exemplos, não. Cada pessoa aqui, seja homem ou mulher, nós podemos pegar esses exemplos para nós, para que a gente possa aprender com a palavra de Deus. Com muita frequência, nós vemos mulheres criando filhos e administrando o lar sozinhas. E na maioria das vezes não é por opção. Na realidade, muitas vezes essas mulheres experimentam o abandono dos pais, enfim, dos maridos. Então não é por opção, mas muitas vezes porque o homem não assume a responsabilidade na família. E isso gera um problema, porque nós estamos vivendo numa sociedade que está a cada dia desconstruindo o papel do pai e do homem, da hombridade na função da família ali. E é isso que a gente estuda muito aqui, né, Alan? No Homem ao Máximo, quando a gente faz aqui, tentando resgatar essa hombridade. Porque a noção de que o homem, do que ser homem, do que ser pai, essa noção que nós temos através da palavra de Deus, ela tem sido perdida e desconstruída. E nós temos visto tantas pessoas incapazes de exercer o seu sacerdócio no lar. E você sabe muito bem que na família em que há uma dificuldade nisso, nós vamos ter pais fracos na fé, pessoas que são formadas com muitas dificuldades também. Então nós precisamos retomar o nosso manual de instruções. E qual que é o nosso manual de instruções? É a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que ela nos ensina sobre hombridade e sobre paternidade. E a Bíblia está repleta de histórias assim. Pastor Jorge agora mesmo citou a história de Jairo, um pai que se dobrou diante do Senhor, que não se importou com o fato de ser um chefe da sinagoga, uma pessoa que representava a religiosidade
da sua sociedade, do seu contexto, mas ele se dobra aos pés de Jesus. Esse é um exemplo. Um exemplo que nós precisamos fazer. Os nossos pais, os homens, todos nós precisamos nos render aos pés de Jesus. Esse é um exemplo. Mas hoje eu trouxe 5 histórias que estão na palavra de Deus, e uma delas não é Jairo, de homens que foram fiéis ao Senhor e tiveram as suas histórias marcadas pela fidelidade do Senhor. Mas assim como há histórias felizes por causa da fidelidade ao Senhor, há na Bíblia também muitas histórias tristes de pessoas que não foram fiéis ao Senhor e que por isso experimentaram as consequências. Então, meus irmãos, eu queria que a gente com muito carinho olhasse para essas histórias hoje e compreendesse a fidelidade de Deus. Compreendesse que a chave para a gente ser feliz em família, seja você pai, seja você mãe, seja você um filho ou filha, a chave para a gente ser feliz é a fidelidade a Deus. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz, gente? Você quer que a sua família seja feliz? Amém? Se você quer que a sua família experimente a alegria do serviço ao Senhor e de viver uma vida com o Senhor, nós precisamos entender a fidelidade ao Senhor. E aí essa é outra pergunta que eu queria deixar para os pais também. Você tem sido um exemplo de pai na sua família? E hoje nós vamos aprender primeiro com Noé. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis 6. E o primeiro exemplo da palavra que eu queria trazer hoje é o exemplo de Noé. Um pai. Um homem que viveu numa época em que o mundo estava repleto pelo pecado. Gênesis 6, a partir do versículo 1, conta a história da corrupção do gênero humano. No versículo 5 vai dizer que o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. As pessoas eram continuamente más. Elas tinham uma dificuldade com a fidelidade do Senhor. E o versículo 6 vai dizer que o Senhor ficou muito triste de haver feito o homem, e isso pesou o coração do Senhor. E o Senhor disse: eu vou fazer desaparecer da face da terra o ser humano que eu criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque eu estou triste por havê-los feito. Mas o versículo 8 diz que, porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. No versículo 9 vai dizer que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E eu acho isso lindo porque, apesar da decadência que a humanidade estava, apesar de o ser humano ter se corrompido, e a palavra de Deus diz que Deus olhou para a terra e não viu bondade, viu que o coração das pessoas estava contaminado pelo mal. Mas ele olha e vê Noé, um homem que encontrou favor aos olhos do Senhor. Um homem que prosseguia com uma fé e confiança fervorosa em Deus. Um homem que não se deixou contaminar pela situação que ele vivia, pelo contexto que ele estava. Ele não era um homem perfeito. Noé tinha suas dificuldades. Noé tinha seus erros. Mas ele fez tudo para proteger a sua família. E com coragem. E mesmo contra a sua família no início, ele obedeceu a Deus. E a sua família foi grandemente abençoada por isso. Então a primeira coisa que eu queria que a gente aprendesse é que o primeiro exemplo de pai é Noé. Ele é um exemplo de justiça. Nós precisamos viver uma vida de justiça diante de Deus e de obediência diante de Deus. Isso não preciso ser pai ou mãe para aprender, porque a palavra de Deus, ela nos mostra muitas situações, e a palavra de Deus, quando fala de Noé,
ensina que quando ele obedeceu, a sua família foi salva. A sua família foi abençoada. Isso me faz lembrar que apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos defeitos, apesar de tudo que nós somos, nós podemos aprender com Noé, que nós devemos proteger e cuidar das nossas famílias, e que elas são a maior bênção que nós temos. Você quer ver a sua família feliz? Você quer ver a sua família protegida? Seja um exemplo de justiça dentro da sua própria casa. Seja um exemplo de obediência dentro da sua casa. Comece dentro de casa. O segundo exemplo de pai que eu aprendo na palavra de Deus, e é um pouco mais para frente, você vai abrir agora a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, é Abraão. Esse é um texto bem próximo aí, Gênesis 12, e Abraão era um exemplo de fé. Ele era um exemplo de fé. Em Gênesis 12, a partir do versículo 1, diz que o Senhor disse a Abraão, antes dele se tornar Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, e farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você será bendita todas as famílias da terra. Abraão foi um pai que passou talvez um dos maiores testes de provação de fé que Deus alguma vez deixou ao homem. E lembre, isso aqui tudo aconteceu antes de Abraão ser pai. E você vai lembrar muito comigo que primeiro Abraão precisou confiar que Deus lhe tiraria da terra dele para uma terra nova. Uma terra que ele iria mostrar. Uma terra que ele não falou qual era essa terra, mas que ele tinha que sair da terra primeiro para Deus mostrar durante o caminho. Então essa foi o primeiro teste de fé de Abraão. Ele precisou sair de casa com toda a sua família e ir para a terra que Deus ia mostrar. Primeiro teste de fé. Segundo teste de fé é que Deus prometeu a Abraão que ele daria o quê? O quê, gente? Um filho. E esse filho que Deus daria a Abraão seria um filho dele com Sara. Mesmo Abraão sendo já idoso e Sara também. Eram condições nada favoráveis e ele precisava crer nisso. E é engraçado que a palavra de Deus diz que Sara ouviu e riu. Se riu, né? Riu-se. Porque ela precisava então entender o teste de fé que Deus estava colocando sobre Abraão. O terceiro teste de fé é que quando ele teve o filho com Sara, Deus pediu para que ele o sacrificasse como oferta. Você lembra dessa história? Que eles saem os dois, Abraão e Isaac. Lembram disso? Vão até o monte. Deus fala: olha, você vai sacrificar o seu filho como oferta. E Abraão entendeu que ele deveria obedecer, mesmo que fosse a coisa mais difícil que ele faria na vida. E Deus vendo o seu coração, ele disse: pare, não sacrifique o seu filho. Eu sei que você confia na minha palavra. Abraão passou por 3 testes de fé e não desistiu. Ele foi recompensado pela fé que teve. E deixa eu te falar, muitas vezes a gente não passa nem pelo primeiro teste e já quer desistir. Às vezes a gente pede: Deus, aumenta a minha fé. O que Deus vai fazer para aumentar a fé? Te dá um teste de fé, te dá uma aprovação, te passar uma dificuldade. E no primeiro teste que a gente passa, a gente já está querendo desistir. Oh, Deus, é pesado demais. Deus, eu não aguento. Deus, por favor, me livra disso. Ele foi testado na sua fé e foi recompensado pela sua responsabilidade como pai e líder da nação que posteriormente a gente sabe que foi a nação de Israel.
E olha, Abraão não foi um homem perfeito também não. Assim como Noé tinha seus problemas, Abraão também tinha suas dificuldades. E a Bíblia diz, em alguns textos, um pouco posteriores aí, que quando Abraão estava na terra do Egito, ele mentiu. Ele teve dificuldades, ele falou que, enfim, por mais que Sara também fosse de sua família, ele disse para o faraó que Sara era irmã dele, quando era na verdade esposa. Isso trouxe um monte de dificuldades. Ou seja, ele tinha seus problemas também. Mas mesmo sendo com dificuldade, tendo problemas, ele permaneceu fiel. Ele entendeu os seus erros. Confiava mais em si mesmo do que às vezes no conselho de Deus. Mas apesar disso, ele tinha qualidades que ainda hoje são exemplos para nós. Por isso, a palavra chama ele de pai da fé. Nós chamamos ele de pai da fé. Ele é tido como pai da fé, na realidade a palavra fala. Ele foi um grande exemplo para os seus filhos, para o seu povo, e é um exemplo para nós de fé. E aí fica um exemplo para nós agora no momento que estamos. Nós estamos passando por um momento de provação da nossa fé. As dificuldades que nós estamos vendo aqui nesse mundo, preste atenção nisso. As dificuldades que nós estamos passando agora não pegaram Deus de surpresa. Deus não foi pego de surpresa com o coronavírus, amém? Mas Ele está permitindo que a gente viva isso, porque Ele está provando a nossa fé. Então cabe a nós nesse momento confiar no Senhor. Pai, que perdeu seu emprego, pai que está passando por luta dentro da sua casa, pai que está passando por dificuldade de sustentar sua família, confie no Senhor assim como Abraão confiou. Em meio a todas as dificuldades, quando tudo te leva a crer o contrário, confie na palavra do Senhor. Ele sustenta você e sua família. Então esse é o exemplo de fé que nós temos, Abraão. O terceiro exemplo de pai na Bíblia é o exemplo do rei Davi. Um exemplo de comprometimento com Deus. E aqui tem alguns textos. Eu quero me ater a só dois. O primeiro texto é o de Atos, no capítulo 13. Por mais que seja um texto do Novo Testamento, fala de Davi. Atos 13, 22 diz assim: E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi era tido como homem segundo o coração de Deus. E se a gente diz que Noé tinha problema, que Abraão tinha problema, talvez Davi fosse o pior de todos eles. Porque ele tinha muitos e muitos e muitos mais problemas. E engraçado que, mesmo assim, a Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que pecou, esse é chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele confiou em Deus em várias partes da sua vida. Ele confiou em Deus quando ele derrotou o gigante Golias. E também colocou a sua confiança em Deus quando ele estava fugindo do rei Saul. Davi, por mais que tivesse cometido pecados graves, ele se arrependeu com real intenção e encontrou perdão do Senhor. E isso nos ensina que por mais que nós sejamos falhos, se nós temos um compromisso com Deus, nós podemos nos arrepender. E Deus vai nos perdoar. E é legal porque no Salmo 51, é um salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba, esse Salmo 51 é um salmo de confissão e arrependimento. E no versículo 3 desse salmo, Davi diz assim: Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, da maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E eu acho lindo o versículo 10, e a gente canta isso aqui na igreja, que ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro,
renova dentro de mim um espírito inabalável, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me como um espírito voluntário, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi demonstrou um genuíno arrependimento diante dos seus pecados, diante dos seus erros. Ele não se conformou em permanecer no erro. Ele clamou pela misericórdia de Deus para que as suas transgressões fossem apagadas. E muitas vezes nós, homens, nós temos dificuldade de chegar para as pessoas e nos desculpar. Talvez por causa do orgulho. Talvez por causa daquilo que a gente vive a vida inteira aprendendo, que homem não pode chorar, que homem não pode demonstrar fraqueza, não é? Isso faz de nós pessoas totalmente engessadas e que têm dificuldade de arrepender diante dos seus pecados. Mas Davi não. Davi chora, Davi se quebranta, Davi se derrama diante de Deus. Clama pela misericórdia de Deus. Clama para ser purificado. O versículo 2 ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Davi se arrependeu. Pai, você pode também, assim como Davi, ser um exemplo de comprometimento com Deus dentro da sua casa. Não importa o quanto você errou, não importa o quanto você já fez, se você se arrepender e verdadeiramente você confessar o Senhor, Ele fará de você um exemplo na sua casa. E não é só para os pais que eu estou dizendo, não. Você que é mãe, você que é filho, você pode ser um exemplo de comprometimento com Deus. Tanto é que o filho dele, Salomão, que ele teve com Batseba, foi uma pessoa de grande fé e um dos melhores reis de Israel. Ele aprendeu com o seu pai Davi, tornou-se um grande homem. Tudo isso por causa do arrependimento. Então nós podemos, sim, viver um compromisso com Deus verdadeiro, assim como o rei Davi. O quarto exemplo que eu trouxe aqui é o exemplo de José. E é legal porque José, o pai adotivo de Jesus, ele é um exemplo que muitas vezes nós não refletimos sobre ele. Até porque não existe nenhuma fala de José na Bíblia. Existem várias menções contando a história de José nos evangelhos de Mateus, nos evangelhos de Lucas. Mas não existe nenhuma fala, tipo assim, uma narrativa. E José disse isso. Não tem. José, por mais que não fosse o pai de Jesus, porque a palavra nos ensina que o Espírito Santo gerou Jesus em Maria. José respeitou e obedeceu à vontade de Deus. Por isso eu quero te dizer que José, para nós, é um exemplo de obediência. José não teve relações com Maria antes do nascimento de Jesus. José não era o pai biológico de Jesus e por isso ele pretendia cancelar o casamento quando ele soube da gravidez de Maria, visando proteger Maria. Mateus no capítulo 1, no versículo 19, vai dizer que José era um homem justo. E por não querer envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Mas ele desistiu disso quando ele teve uma revelação num sonho. E isso é dito em Mateus no capítulo 1, versículo 20. E ele entendeu o propósito de Deus. Ele fez parte do propósito de Deus na terra. E através da fidelidade dele, da obediência dele, nós temos para nós exemplos de obediência. Ele criou Jesus como seu próprio filho, o amou, cuidou, protegeu desde o nascimento. Com certeza, como era costume,
dos judeus, ensinou um ofício, um trabalho. Com certeza ensinou tudo, e como Jesus era o primogênito, ele teve muito com que aprender com José. Tudo que ele sabia. E eu acho lindo que José é a prova que a paternidade, ela não é um laço apenas de sangue. Eu acho isso lindo. A paternidade é um laço de amor e carinho, em que eu me comprometo com a pessoa. É lindo quando alguém, uma família, resolve adotar alguém. Ou quando uma pessoa resolve assumir a paternidade de alguém, cuidar dessa pessoa. Isso é lindo. Isso nos ensina muito sobre carinho, sobre amor. Por isso José é um exemplo para nós. Enquanto muitos pais hoje em dia não querem assumir seus filhos, enquanto muitos na sociedade não querem assumir o papel de pai, José foi até o fim. José obedeceu ao Senhor. José foi um exemplo de carinho e amor. Protegeu Jesus. Por isso nós também podemos aprender com ele a sermos obedientes à voz do Senhor e também termos carinho e amor aos nossos filhos. Por fim, o maior exemplo de paternidade está em João 3,16. Você sabe esse versículo de cor, não sabe? Você pode falar ele comigo? Que diz assim: porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior exemplo de paternidade é o Pai eterno. O nosso Deus, o Pai perfeito, que demonstrou amor para com o ser humano desde a criação. A palavra de Deus diz em Efésios que quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos enviou Jesus. Ele nos amou. Ele demonstrou, desde a criação de Adão e Eva, que a correção é necessária quando os erros acontecem. Ele demonstrou o seu imenso amor quando Ele enviou seu Filho para restaurar a nossa comunhão com Ele. Ele demonstra seu cuidado conosco todos os dias, nos dando alimento, saúde, sustento, sonhos, projetos. Ele é o Criador que sustenta e governa todas as coisas. Ele cria, Ele dirige, Ele governa tudo. Por isso, meus irmãos, viver para Deus é melhor do que viver para qualquer outra coisa, para qualquer outro projeto. Só o próprio Deus podia prover a nossa salvação. E porque Ele nos amou como Pai, Ele nos dá Jesus. Jesus é a maior prova de amor do nosso Deus. E deixa eu te falar, muitas vezes nós oramos pedindo a Deus: Deus, o Senhor me ama, me abençoa com isso, me abençoa com aquilo, me dá aquilo outro que eu preciso. Se Deus não der aquilo que você está pedindo, agradeça, porque Ele já te deu o maior presente que você podia ganhar, que é a sua salvação em Cristo Jesus. E isso é uma alegria muito grande, porque para a gente ser salvo, a palavra de Deus nos ensina que a gente precisa crer. Jesus é a nossa maior esperança e é nele que nós temos a oportunidade de vivenciar uma vida com o Pai. Porque em Jesus não há mais perturbação, pois a nossa esperança é maior do que qualquer dor que a gente possa experimentar. Em Jesus nós temos a maior prova de amor do Pai. E a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Se Cristo nos amou, você pode ser um exemplo de amor dentro da sua casa. E você não precisa ser um pai para aprender isso. Você, independente da sua função, dentro da sua família, você é chamado para ser um exemplo de amor dentro da sua casa. Já caminhando para o final, para a gente poder concluir, eu quero chamar o pessoal do louvor. 5 exemplos de pai
o Pai eterno, José, o pai de Davi, pai de Jesus, desculpa, rei Davi, Noé e Abraão. 5 exemplos de paternidade. Coisas que nós precisamos atentar mais para a palavra de Deus. Por mais que os nossos pais se esforcem, eles sempre vão falhar em alguma coisa. Porque são humanos. Sempre vão, em algum momento, falhar. Porque são falhos. Mas eu te garanto que eles sempre vão errar tentando acertar. O pai exemplar não é aquele que é perfeito. O pai exemplar não é aquele que é simplesmente sem falhas. Mas é aquele que busca no Senhor a resposta para suas histórias. Se você é pai e está me ouvindo aqui, em casa, aprenda com esses exemplos e viva para o Senhor. Seja na sua casa um exemplo de obediência, de justiça, de fé, de comprometimento com Deus e de amor. Se você é filho, a palavra de Deus nos ensina a honrar os nossos pais. Honre seu pai e o ame enquanto você tem o seu pai. Porque chegará um dia em que todos nós não teremos mais. E se você já não tem o seu pai, e nessa data a gente fica um pouco triste porque nós não temos mais o nosso pai. Eu queria que você se lembrasse com carinho dos ensinamentos e não esquecesse que você ainda tem um Pai celestial com quem você pode contar. Você ainda tem um Pai com quem você pode confiar. Acima de tudo, que nós possamos aprender, independente da nossa condição, a sermos justos, fervorosos, cuidadosos, comprometidos, amorosos. E que a nossa fé esteja sempre no Senhor. Que a gente viva sempre o amor dele nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a tua palavra. E pedimos que o Senhor nos ajude a aprender com esses exemplos. A sermos pessoas melhores a cada dia. Abençoa os nossos pais, os pais da nossa igreja. Abençoa cada um, Deus, nesse lugar. E que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um que me ouve agora, com suas famílias, com seus pais, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos encerrar a nossa celebração de hoje cantando ao Senhor. Amém? Depois da música, você está livre. Dá de você só dar um oi assim, você não pode abraçar não, tá, irmão? E não aglomera aí na porta não, pelo amor de Jesus. Nós não podemos aglomerar lá na porta não. Beleza? Deus te abençoe em nome de Jesus.